Uma palavra amiga, com o Bispo Odivan. Tá, por favor. Abra sua Bíblia. Vamos primeiro em Lucas. Por gentileza, Lucas 14. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa, mais uma vez eu peço, orienta-nos, ajuda-nos, precisamos da direção do Senhor, em o nome de Jesus, amém. Bom, olhem para mim e preste atenção, por favor. Lucas 14, versículo 26, diz assim, versículo 26, posso ler? Vou começar no 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece ao seu o quê? Pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e agora o principal, e ainda a sua própria, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Volta um pouquinho as páginas da Bíblia até Mateus 16. Volte um pouquinho, por gentileza, as páginas da Bíblia até Mateus 16. É bom ir voltando com a mão, que é poucas. Acharam Mateus 16? Diz assim, Mateus 16, no versículo 24, diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e faça o quê? Siga-me. Deixa eu ficar só nesse por enquanto, depois eu leio o 25. Olha para mim, por gentileza, olha para mim. O que nós entendemos? Quando Deus nos criou, Ele não nos criou pessoas sem inteligência, Ele nos criou pessoas inteligentes. Nós temos cérebro, nós pensamos, nós somos racionais, nós somos pessoas inteligentes. Quando Ele nos criou, Ele colocou em nós a inteligência. E além de Deus ter colocado em nós a inteligência, de sermos seres inteligentes, Ele também nos deu, eu preguei isso esses dias, o livre arbítrio. Então você imagine, um ser inteligente e ainda por cima, com livre arbítrio. Um ser inteligente e ainda por cima com livre arbítrio. Se Deus tivesse criado o ser humano e Ele não tivesse dado o livre-arbítrio, naturalmente o ser humano não teria opção a não ser fiel. Como Deus criou o ser humano, deu sabedoria e ainda deu livre-arbítrio, o que eu ensinei para vocês esses dias? O livre-arbítrio, ele é soberano. O que significa soberano? Leia no dicionário uma hora dessas. Está acima de absolutamente tudo. Talvez você se escandaliza com o que eu falo, mas o livre-arbítrio está acima do diabo e o livre-arbítrio está acima do próprio Deus. E a prova, uma das provas que o livre-arbítrio está acima de Deus, é que se Deus pudesse,
Ele não permitiria que ninguém fosse para o inferno, porque Ele ama tanto o ser humano, mas Ele ama tanto o ser humano, que João 3 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Deu o quê? Seu Filho unigênito. O que significa unigênito? Único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, olha para mim e escuta. Se Deus não amasse o ser humano, Ele não teria dado o seu único filho para salvar o ser humano. Deus ama tanto o ser humano, mas Ele ama tanto o ser humano, que Ele sacrificou seu único filho para salvar o ser humano. Só que mesmo Deus amando tanto o ser humano, Ele não pode interferir em algo que é soberano, o livre-arbítrio. Ninguém interfere no livre-arbítrio, ninguém interfere, ninguém consegue mexer. Deus, o diabo, ele influencia a pessoa, mas o livre-arbítrio sempre é da pessoa. Deus, ele pode influenciar falando, o Espírito Santo falando com a pessoa, mas ele não pode interferir. Influenciar sim, mas interferir não. Deus não pode interferir no livre-arbítrio. Aí vem os prazeres da carne. Os prazeres da carne que eu me refiro não é só sexo. Quando a Bíblia se refere em vontade da carne e vontade do Espírito é a vontade de Deus. Vontade da carne é toda a vontade humana, toda. É tudo que se refere à vontade humana. Então a pessoa no livre-arbítrio, ela pode fumar, e quem fuma gosta de fumar. Se não gostasse, não fumava. Ela gosta de beber, quem bebe gosta de beber, se não gostasse não beberia. Ela gosta de usar maconha, cocaína, crack, se não gostasse não usaria. Claro, tem o diabo por detrás, mas a pessoa gosta. A mulher que é lésbica, ela gosta de ser lésbica, ela tem prazer no lesbianismo. Se não tivesse, não seria. O homossexual, ele tem prazer no homossexualismo. Se não tivesse, ele não era homossexual. A prostituta, por mais que diga que é por necessidade, mas a prostituta, ela acaba tendo prazer em se prostituir, senão não se prostituiria. Então os prazeres da carne, os prazeres humanos, eles sempre são tentadores. Já fala o nome, prazer, é algo que gera, queria que você falasse, gera o quê? Prazer, prazer é prazer. E quando a pessoa tem o livre-arbítrio, então é mais difícil para ela, por si só, abrir mão daquilo que o corpo dela, que o eu dela gosta de fazer. É mais difícil para ela abrir mão do que o corpo dela, do que o eu dela gosta de fazer, que o corpo dela, o eu dela tem prazer. Então, se uma pessoa quer viver na prostituição, Deus não pode impedir. Se uma pessoa quer viver no tráfico, Deus não pode impedir. Se uma pessoa quer ser usuária de drogas, Deus não pode impedir. Use a inteligência. Quantos de vocês, dentro da própria igreja, lutam por um filho que usa drogas? Se Deus pudesse simplesmente impedir, Deus já teria ouvido a tua oração há muito tempo, e aquele filho já teria deixado de usar drogas há muito tempo. Marido alcoólatra, quantas das senhoras têm um marido alcoólatra? Por que Deus ainda não tirou ele do alcoolismo? Porque tem a tua oração, tem o teu desejo que ele largue de ser alcoólatra, tem a vontade de Deus de ver ele liberto, cheio do Espírito Santo, mas tem o livre-arbítrio dele. Eu não sei se está dando para você entender. Eu acho que está, não está? Por que o teu filho, tem mãe aqui que já derramou lágrima de sangue para salvar o filho? Tem mãe aqui que já derramou lágrima de sangue para tirar o filho das drogas. Por que o filho não saiu? Por causa de tudo isso que eu estou falando.
Porque tem o desejo do filho de usar drogas, tem o diabo que aprisiona através das drogas, mas tem o pior de tudo, que não é só o desejo de usar drogas e nem só o diabo. O pior de tudo é o livre arbítrio daquela pessoa que se dá o direito de continuar usando drogas. É o livre arbítrio daquele rapaz que quer continuar sendo homossexual. Vou repetir esta colocação. O bispo Clodomir estava fazendo fala que eu te escuto, enfim, estávamos fazendo fala que eu te escuto, e ligou o rapaz homossexual. E o rapaz homossexual falou assim: vocês não falam que o homossexualismo é diabo? E o bispo Clodomir respondeu: sim, é diabo. Então por que eu já fui aí na Universal, na corrente da libertação, e o diabo não saiu de mim? Eu estou aqui com meu companheiro assistindo vocês, no ar, ao vivo. Por que o capeta então não saiu, se é homossexualismo do diabo? Por que o capeta não saiu? Eu estou aqui, continuo homossexual, meu companheiro está aqui comigo, a gente está assistindo vocês. Por que não saiu o capeta do homossexualismo? Porque Deus, escuta, Deus criou o ser humano, vamos ver se você entendeu, dotado de inteligência. Deus criou o ser humano dotado de inteligência. O ser humano não é que nem o cavalo, a vaca, o boi, a galinha, que não pensa. O ser humano, ele é o quê? Pensa. O que Deus, quando criou o ser humano, preste atenção para você não perder o fio da meada. O que Deus esperava quando criou o ser humano? Uma vez que eu estou criando o ser humano inteligente, quando esse ser humano inteligente ouvir a verdade, esse ser humano inteligente vai opinar pela o quê? Verdade, e vai negar aquilo que é uma mentira. O ser humano vai opinar pela justiça e vai abandonar aquilo que é algo injusto. Então o que Deus espera de uma pessoa que vem na igreja e aprende que o homossexualismo é do diabo, que lesbianismo é do diabo, que o homem ser marido de outras mulheres além da esposa é uma coisa diabólica, que vai levar ele para o inferno, que o sexo antes do casamento é algo diabólico, que vai levar para o inferno, que roubar, matar, adulterar, ser idólatra, mentir, ter mágoa, ser dependente de um vício, coisas que levam o ser humano após a morte para o inferno. Quando a pessoa aprende estas coisas, o que Deus espera de uma pessoa que é dotada de inteligência? O que Deus espera? Espera aí, ele não é um cavalo, desculpa, tá, pessoal? Estou chamando alguém de cavalo? Ele não é um cavalo, ele não é um animal, ela não é um animal. Se ela está aprendendo a verdade, qual a verdade? O homossexualismo contraria a natureza de Deus, o homossexualismo fere a Deus, o homossexualismo influenciado pelo diabo. O homem nasceu para ser homem, a mulher nasceu para ser mulher. O homem deve ser marido de uma só mulher, a mulher a esposa de um só homem. A partir do instante que a pessoa aprende a verdade, Deus espera de uma pessoa inteligente que então ela diga não para aquilo que é mentira. Se eu estou aprendendo que é assim, então eu vou praticar aquilo que é o certo, aquilo que é justiça, aquilo que é verdade. Eu vou viver na verdade, eu vou parar de viver numa mentira, porque eu vivendo nesse pecado, estava vivendo na mentira. Eu vivendo no pecado, estava vivendo na injustiça. Então eu vou parar de viver na injustiça, eu vou parar de viver no pecado, e eu vou viver na verdade, eu vou viver na justiça de Deus. É isso que Deus espera de uma pessoa dotada de inteligência. Por isso está escrito João 8, depois você lê: conhecereis a o que? Verdade,
e a verdade vos libertará. Porque a partir do instante que a pessoa aprende, olha, é assim, então isso aqui é a verdade, isso aqui é a vontade de Deus, então eu sou um ser inteligente, eu vou abrir mão do meu livre arbítrio e vou praticar a partir de hoje não mais a mentira, não mais a injustiça, o pecado, mas eu vou praticar a verdade, eu vou viver em cima da verdade. Por isso que tem gente na Universal que não se liberta nunca. Tem gente que manifesta com capeta, com demônio há 1 ano, 2 anos, 5 anos. Lá em São Paulo eu atendi um homem que ele ficou 10 anos manifestando com demônio dentro da igreja. Mas ele tinha esposa, ninguém sabe quem é, só eu. Ele tinha esposa e tinha sexo com mulheres, com homens e com animais. Dentro da igreja. 10 anos dentro da igreja, 10 anos manifestando com demônio, mas ele tinha sexo com a esposa, com outras mulheres, com homens e com animais. Sabe o que ele pensava? Bom, se é diabo, um dia o diabo vai sair. Aí ele ficava na igreja sempre dizendo assim, bom, é diabo, né? Não é diabo? Então é diabo, então tá bom, se é diabo, então eu vou ficar na igreja, na corrente da libertação, um dia o diabo vai o quê? Sair. Só que foram 10 anos manifestando com o demônio e o diabo sempre dentro dele, porque o diabo habita na injustiça e o diabo habita na mentira, mas o diabo não consegue habitar onde existe a verdade, onde existe justiça. Por isso que tem pessoas que na igreja não se libertam. A gente quase morre de jejuar, a gente quase morre subindo um monte, a gente quase morre orando, e a pessoa vem e manifesta com demônio, a gente rola no chão com a pessoa, a gente queima o capeta para cá, queima o capeta para lá, e queima o diabo para lá, e queima o capeta para cá, e expulsa o capeta. Na outra semana está lá a pessoa com o capeta de novo. Por quê? Porque ela não deixa de viver na injustiça, ou seja, ela não deixa de viver no erro, ela não abandona o erro, ela não abandona o pecado, ela não abandona a mágoa, ela não abandona aquilo que sustenta o diabo, ela não abandona aquilo que sustenta o diabo. Tem atitudes tuas que sustentam o Espírito Santo em você, e tem atitudes tuas que sustentam um demônio em você. Tem atitudes tuas que sustentam a presença de Deus, e tem atitudes que sustentam o diabo. Então a gente pode expulsar o diabo 1000 vezes, 1000 vezes o diabo vai voltar. E o que é pior? Que cada vez que ele sai e volta, ele vem com mais quantos? 7. E 7, diz a Bíblia, piores do que ele. E cada vez a pessoa vai ficando numa situação pior, porque a gente queima o diabo, a gente expulsa o diabo, mas a pessoa, ela continua vivendo na sua própria vontade. Aí diríamos então, vamos lá, me ajude, em cima do que eu falei agora, em cima do que eu estou ensinando, quem é o nosso pior inimigo? Quem é o pior inimigo de uma pessoa? Quem é? Quem? Você vê que ninguém mais fala o diabo, né? Até um tempo atrás, com certeza você falaria, é o diabo, está amarrado, ainda faria com a mão assim, está amarrado, ainda pisar, queima. Falaria ou não falaria? Claro que até um tempo atrás você falaria tudo isso. E se eu falasse, pessoal, nosso pior inimigo, ele está o quê, pessoal? Amarrado. Quem é ele, pessoal? Você ia falar, o diabo está amarrado. Até porque muitos vão pelo embalo, né? As pessoas vão pelo embalo, e isso é um problema. A pessoa vai no embalo dos outros, ela não tem definição própria. Isso é um grande problema. O pior inimigo de uma pessoa não é Lúcifer, Beelzebul, Exu Caveira, Exu da Morte, Tranca-Rua, Iansão, Xalá Xangô, Omulu, Príncipe das Trevas e não sei mais o que.
o pior inimigo da pessoa é a própria pessoa. Porque ela não consegue abrir mão daquilo que é soberano, que é o livre-arbítrio, para deixar que o Deus que é soberano venha ter domínio sobre ela. Ela não consegue. Se você observar quantas coisas você fez na sua vida, que se você pudesse voltar o tempo, você faria tudo diferente. Quantas marcas dentro de você, quantas cicatrizes, quanta dor, quantas lágrimas, quanto sofrimento, quantas decepções, quantas vezes você quebrou a cara, bem quebrado, por não ter negado o seu próprio eu, por não ter vencido você mesma, por não ter vencido você mesma. Eu já ensinei aqui. Você quer ver como vocês já sabem? Quem leva a pessoa para o inferno? Quem leva a pessoa para o inferno? Quem? Não é o capeta, não. Não é o rabudo, o chifrudo. Perguntar de novo. Quem leva a pessoa para o inferno? Agora você vai acertar, espera aí. Quem leva a pessoa para o céu? Quem? Me confundi um pouco, né? Alguns falaram Jesus, mas a maioria falou ela mesma. E é essa a realidade. Se Jesus levasse para o céu, ninguém ia para o inferno. Quem leva a pessoa para o inferno é a própria pessoa, não é diabo. Quem leva a pessoa para o céu não é Jesus, ele não leva para o céu, ele apenas é o caminho, a verdade, a vida, e ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas não está escrito na Bíblia que ele vem pegar você no colinho e vai levar você para o céu. Vamos te levar para o céu. Quem leva a pessoa para o inferno é a própria pessoa que não consegue vencer o pior inimigo dela. Desculpa meus gritos. Quem leva a pessoa para o inferno é a própria pessoa que não consegue abrir mão do seu livre-arbítrio, não consegue dizer não para si mesma, não consegue vencer os seus próprios impulsos, as suas próprias vontades, não consegue vencer os seus próprios impulsos, as suas próprias vontades, não consegue negar a si mesmo, e porque não nega a si mesmo, essa pessoa está levando ela mesma para o inferno. E quem leva para o céu, pessoal, não sou ignorante não, até sou, mas vou deixar de ser, mas eu estou, claro que só Jesus salva. A gente não prega isso? Ou não? Só Jesus salva, ninguém salva que não seja Jesus. Mas essa expressão só Jesus salva significa assim, que você tem que morrer com Jesus na tua vida, que você tem que morrer com a tua vida em Jesus. Mas quem salva você é você, dizendo não para você, dizendo não para o diabo, dizendo não para o mundo, dizendo não para as tuas vontades e dizendo sim para Ele. Você diz sim para Jesus, você diz sim para Deus, você abre mão das tuas vontades, você nega a si mesmo. Então você morre, mas você morre com a tua vida nas mãos de Jesus, você morre salvo. Quem te leva para o céu é você obedecendo a palavra de Deus, é você praticando a palavra de Deus, é você vivendo na justiça, é você vivendo na verdade.
saindo da mentira, passando para o time da verdade, saindo da injustiça, passando para o time da justiça. Você nega a tua vida, você nega o teu eu, você nega a tua vontade. E enquanto você nega o teu eu, enquanto você nega a tua vontade, enquanto você nega a si mesma, você está salvo. O dia que você deixou de negar você mesmo, você vai para o inferno. Está lá em Ezequiel. Pode alguém ter sido fiel 50 anos, a Bíblia ainda usa o exemplo de 50 anos. Pode alguém ter sido fiel 50 anos, mas se um dia da morte deixou de ser fiel, Deus ele fala assim, ó, eu não vou me lembrar dos 50 anos de fidelidade, eu só vou lembrar que morreu na injustiça, morreu na mentira, morreu no pecado. E também diz que pode alguém a vida inteira ter vivido na injustiça, mas se antes de morrer se arrependeu com sinceridade, largou a injustiça, passou a estar na verdade, ele diz, eu não vou me lembrar do tempo de injustiça, só vou me lembrar que morreu na justiça, morreu na verdade, morreu fazendo a vontade de Deus. Então, pare de lutar contra o diabo não, né? A gente nunca pode parar de lutar contra o diabo. Lute mais contra o diabo, mas lute 1000 vezes mais contra você mesma, porque quem vence a si mesma, vence tudo que é capeta, do menor ao maior. Quem vence a si mesma, vence tudo que é capeta. E quem não vence a si mesma, não precisa ter capeta para desgraçar. Nem precisa ter diabo. Diabo para quê? Para que capeta? Quem vence a si mesma, vence tudo que é diabo. Mas quem não vence a si mesma, não precisa ter diabo para destruir. A pessoa cava a sua própria cova. A própria pessoa joga ela mesma para o inferno. Você vê quando eu ensinei você, Apocalipse 20, olha para mim. Apocalipse 20, quando eu ensinei você, que depois da última volta de Jesus, todas as pessoas vivas, ainda vivas, mas sem Jesus, e todas as pessoas que morreram em toda a história da humanidade sem salvação, que estarão no inferno, todas elas vão sair do inferno e vão para frente do trono, que cor? Branco de Deus. Todas as pessoas que estavam no inferno vão para frente do trono branco de Deus, junto com as pessoas que estarão vivas depois da última volta de Jesus, mas sem salvação, vão para frente do trono branco de Deus. Você já vai entender por que eu puxei esse assunto. Aí está escrito assim, que eu já ensinei você. E deixa eu ressaltar, eu toquei nisso domingo, estou tocando. É bom você não esquecer, isso tem que ficar na tua cabeça. Ali no trono branco não estará Deus como Pai. Não terá Jesus como advogado para interceder. Não haverá o Espírito Santo como intercessor. E nem Deus como Pai, porque Pai poderia agir pela emoção e ter misericórdia, mas não estará Deus como Pai. Ali estará Deus como o quê? Ai, que bom que você lembra. Ali estará Deus como o quê? Juiz. E Ele não estará ali para ter misericórdia. Ele estará ali porque pessoa por pessoa de toda a história da humanidade que morreram sem salvação, que estavam no inferno, vão estar na frente do trono branco, junto com as pessoas que estarão vivas depois da última volta de Cristo. E Ele vai julgar, olha para mim, Ele vai julgar uma por uma. Agora escuta, está lá escrito Apocalipse 20, segundo as suas obras escritas lembra? Não no livro da vida, mas escrita nos livros
que significa que cada um de nós temos o nosso livro lá no céu, escrito tudo o que fizemos desde que nascemos, até o que fizemos em pensamento. Olha para mim, não está escrito assim, que as pessoas serão julgadas porque o diabo obrigou ela a usar drogas, o diabo obrigou ela a ser homossexual. Está escrito isso? O diabo obrigou ela a matar, o diabo obrigou ela a estuprar, o diabo obrigou ele a roubar, não. Cada um será julgado segundo as suas obras escritas nos livros. Então, não tem nada a ver com o diabo nesse momento, porque o diabo só tem poder com quem se deixa ter poder. O diabo só é forte com quem ele se deixa ser forte. A pessoa deixa ele ser forte. E até porque o diabo não tem poder, o diabo tem força, poder ele não tem, só tem poder é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. O poder está no nome de Jesus. O diabo não tem poder, o diabo tem força, mas poder ele não tem. Se o diabo tivesse poder, no estalar de dedos ele acabava com a humanidade. Ele tem força, então ele vai trabalhando usando o próprio ser humano para acabar com a humanidade. Então, você tem que ter consciência que quem leva você para o inferno é você, ou então quem leva você para o céu também é o quê? É você. Você tem que ter essa consciência. Quem leva você para o céu é você, quem leva você para o inferno é você. Para de culpar diabo. Você pode ver que tudo é diabo. A pessoa fez do capeta uma muleta. A pessoa fez uma muleta, ela se escolhe no diabo. Ela mente e fala assim: diabo desgraçado, menti. É verdade ou não é? Quem está entendendo e você é assim? Aí, olha quanta gente. Que vergonha. Pessoal, só me ajude. É verdade ou não é? Tudo é diabo. Você já notou que tudo é diabo? Tudo é diabo. Vou repetir, está andando na rua, olhando para o céu, pensando na morte da bezerra, aí dá-lhe uma topada num paralelepípedo, que a unha salta fora. O que a pessoa sai pulando falando? Está amarrado, diabo desgraçado. Ô diabo desgraçado, está amarrado, diabo desgraçado. Pessoal, é ou não é? Mas tá bom, é diabo. Jesus disse: orai e vigiai. E quem tem que olhar para onde anda é ela. É verdade ou não é? Ela tem que olhar para onde anda, mas tudo é diabo, está amarrado, diabo desgraçado, diabo, até uma mosquinha, sai daqui diabo, sai daqui capeta, está amarrado o diabo, a mosquinha, acho que a mosquinha olha e faz assim, eu só quero comer um pouquinho desse doce que ela está comendo, a formiga, a mosquinha pensa assim, eu só quero comer um docinho dela. Mas tudo é diabo, Tem gente que está ficando louca. A casa dá um estalinho, ela vai estar quase pedindo som, dá um estalinho, ela esconde a cabeça, ai, está amarrado esse diabo, está amarrado. Ai, diabo. Às vezes a casa é de madeira, é normal ela mexer um pouco, às vezes com vento, é normal estar lá, mas tudo é diabo. Tem gente, duvido que não tenha, que acordou meio que dormindo de noite, quando viu, aí quando olhou direito, o susto e a frase, está amarrado o diabo. Aí quando olhou direito, era o casaco pendurado na parede. Mas acordou meio dormindo, achou que tinha visto um vulto, e não era o quê? Nada. Então tem gente que tudo é diabo, tudo. Vou falar o que eu falei uma vez. A mulher insistiu 10 vezes para a gente fazer visita na casa dela, porque alguém largava um pó na porta. Bispo, estão fazendo uma macumba e larga um pó bem na entrada, dos dois lados. Você já está rindo, que você já sabe, né? De tanta mulher insistir, a gente foi na casa dela. Quando a gente bateu na casa, a porta estava fechada, porta de madeira. Quando a gente fez assim,
Só de fazer assim, não sei quem já conhece isso, só de fazer assim, aquele barulhinho assim, ó. Engraçado que os cupim, era cupim, a gente bateu na porta, caiu um monte de cocôzinho de cupim dos dois lados, parecia que alguém estava jogando o que na porta? Pó, e era o cocô do cupim, coitado do cupim. Então é muito triste, olha para mim por favor, é muito triste a gente ver a pessoa falar que tudo é diabo, tudo é diabo, tudo é diabo. Pessoal, não estou aqui defendendo capeta não, eu odeio o diabo, e quem vem sexta vê como é que é a minha guerra contra o diabo, eu não tenho medo de capeta não, comigo o diabo é olho no olho, enquanto ele não cai eu não paro, não tenho medo de diabo não, tenho fé para enfrentar qualquer tipo de capeta, libertação é comigo mesmo, eu vou para cima do diabo, estou aqui para defender diabo não, eu estou aqui para abrir a tua cabeça, abrir a tua inteligência. Tem gente que é um cavalo com os clientes, pensa num grosso, pensa num cavalo com os clientes, aí não vai cliente nenhum. Aí a pessoa vem, ô bispo, queria falar para você que o diabo está amarrando minha lojinha, não vai cliente nenhum, não entra ninguém, bispo. Bispo, diabo, acho que o diabo olha e fala, se tem diabo aqui é ele, porque eu acho que o diabo pensa assim, ó, se tem capeta aqui, sou eu, não, se tem diabo aqui é ele, porque o jeito que ele trata os clientes, não precisa nem de diabo. Pessoal, só me ajuda, acontece ou não acontece? Pô, a pessoa é mal educada, é grossa, a pessoa maltrata o cliente, a pessoa não tem paciência, aí depois tudo é diabo, a pessoa tem restaurante, serve comida podre, serve comida azeda, serve comida crua, a cozinheira está lá fazendo de mau gosto, o patrão nem para ir lá olhar como é que está a comida, e está tudo sendo mal feito, e tudo começa a dar errado, e a pessoa, tudo é diabo, e às vezes não é diabo, é falta de cuidar, falta de ter zelo, falta de mudar, falta de ter atenção, falta de fazer o melhor. Você pode ser quem você for, intelectual ou analfabeto, mas você gosta do melhor. Duvido que não. Duvido que você fale para mim que você gosta de resto. Duvido que você fale para mim que você gosta de coisa ruim. Você pode ser pobre ou rico, você pode ser intelectual ou analfabeto, mas todo mundo aqui gosta do quê? Do melhor. Gosta ou não gosta? Todo mundo gosta do melhor. Melhor roupa, melhor comida, melhor casa, melhor carro. Bota um Fusquinha que é um dos pedaços e uma BMW. Qual dos dois que você quer? Só se o cara for louco para querer o Fusca. É verdade ou não é? Bota uma casinha caindo dos pedaços e uma casa linda com piscina. Qual das duas você quer? Eu quero aquela ali. Todo mundo gosta do melhor. Mas às vezes a pessoa faz o pior e acha que é diabo. E quem está destruindo ela é ela mesma. Esse propósito de sete quartas, nós vamos durante as 7 quartas, escuta porque eu vou encerrar nisso aqui, são 7 quartas com um único propósito, vencer a si mesma. Quem vence a si mesma, vence tudo. Quem vence a si mesma, vence tudo em todos os sentidos. Quem vence a si mesma, nunca esqueça dessa frase, quem vence a si mesma tem o próprio Deus consigo. Grava essa frase na tua cabeça. Quem vence a si mesma tem o próprio Deus em si. E pode, ao contrário, funciona também. Quem não vence a si mesma tem o próprio diabo em si. O diabo era o anjo mais cheio de luz do reino de Deus, braço direito de Deus, braço direito, olha que coisa linda que o Espírito Santo me mostrou agora, o anjo mais cheio de luz do reino de Deus, Lúcifer, braço direito de Deus. Olha para mim, naquela época já existia demônio? O que vocês acham, sim ou não? Lá no reino de Deus, já existia demônio? Existia inferno? Existiam trevas, existia o mal. Quem falou não acertou. Não existia diabo, não existia inferno, não existia o mal e nem as trevas.
tudo era luz. Então, ei, quem veio na cabeça do Lúcifer? Quem veio na cabeça do Lúcifer para falar assim, ô Lulu, você é trouxa, hein? Você é burro. Você que tem que ser Deus, Lulu. Você que tem que ser Deus. Seu bobo. O trono de Deus. Ele tem que ser teu. Ou então você tem que ter o trono acima do de Deus. Quem foi que falou na cabeça do Lúcifer? Não existia diabo, não existia trevas, não existia diabo, capeta, não existia inferno, não existia. Mas até nesse tempo já existia luta contra o seu próprio eu. E o Lúcifer resolveu deixar de negar a si mesmo para ser servo de Deus, e quis passar acima de Deus. E quando ele deixou de negar a si mesmo, ele virou diabo. Meu Deus! A pessoa pode não virar diabo, mas vai para o mesmo lugar que o diabo vai. Porque a Bíblia diz, depois do trono branco que eu já preguei, que as pessoas que estarão na frente do trono branco, Deus vai mostrar por que elas vão para o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Está escrito que junto com essas pessoas que serão lançadas no lago de fogo e enxofre, a segunda morte, junto com essas pessoas também será lançado dentro do lago de fogo e enxofre o próprio inferno, a morte, o falso profeta, a besta e o anticristo. Tudo isso será lançado dentro do lago de fogo e enxofre, a segunda morte, onde passarão a eternidade todos que morreram sem Jesus. Então, Lúcifer, olha que lindo isso, que lindo que essa revelação. Enquanto ele negava a si mesmo, ele era luz. Braço direito de quem? Enquanto ele negava a si mesmo, ele era luz. Braço direito de Deus. Mas quando ele deixou de negar a si mesmo, ele virou diabo. Deus o pegou com a terça parte dos anjos que também se rebelaram com ele, junto com ele contra Deus. E Deus pegou Lúcifer e a terça parte dos anjos e lançou onde? Antigamente você falava no inferno. Não, não é no inferno, lançou na terra. Está tudo aí, a capetada está toda solta, está tudo aí. No mundo jaz o maligno. Por isso que o planeta Terra é o que é, porque o diabo está aí, graças a Adão e Eva, graças a ele e depois de Adão e Eva. Aí é outra pregação, senão vai prolongar muito. Então, enquanto Lúcifer negava a si mesmo, ele era luz. Quando ele deixou de negar a si mesmo, ele virou o quê? Diabo. Trevas, diabo. Enquanto você nega a si mesmo, Deus está com você. Você vence a si mesmo, o próprio Deus está na tua vida. Mas quando você perde para você mesmo, o próprio diabo está na sua vida. Embora eu não vou contrariar o que eu preguei. Quem não vence a si mesmo, não precisa nem ter diabo para te destruir. Você se destrói sozinho.